Kaido, indiscutivelmente o personagem mais forte que já existiu em One Piece. Conhecido e temido em todo o mundo como a criatura viva mais poderosa, um dos 4 imperadores do mar. Um homem tão forte que sequer conseguia tirar a própria vida. Mas onde tudo isso começou? Como ele passou de um órfão solitário para um dos lendários imperadores dos mares? Neste vídeo, vamos acompanhar toda a história de Kaido desde o início. A história de Kaido começa há 59 anos, em um lugar chamado Reino de Vodka. Quando criança, ele não passava de um órfão, vivendo em uma terra constantemente atacada por saqueadores. Para que seu país pudesse pagar a taxa de filiação ao governo mundial, o próprio Reino de Vodka também saqueava e pilhava outras nações. Aos apenas 10 anos de idade, Kaido já havia alcançado uma força inimaginável. Isso porque ele pertence a uma raça especial chamada Oni, uma raça que pode ser rastreada até os gigantes. Com essa força absurda, Kaido se tornou o soldado mais forte do Reino de Vodka, ainda com apenas 10 anos. Porém, conforme os anos passaram, Kaido começou a questionar o mundo ao seu redor, e até mesmo o próprio sistema. Ele se tornou cada vez mais rebelde. O rei, obviamente, não aceitou esse comportamento de braços cruzados e decidiu vendê-lo para a marinha em troca de participação no próximo Reverie. Mas Kaido não era alguém fácil de conter. Ele escapou imediatamente do navio da marinha que o escoltava e recebeu sua primeira recompensa, 70 milhões de berries. Naquele momento, Kaido se tornava oficialmente um fora da lei. Logo, o mundo inteiro passou a conhecer a existência de Kaido e sua força absurda. Mas após escapar, ele não tinha para onde ir. Sem família, sem um lar, Kaido passou a se deixar capturar propositalmente pela marinha, com um único objetivo: comer toda a comida do navio e depois fugir. Para Kaido, isso era brincadeira de criança. Nenhum soldado da marinha era forte o suficiente para sequer tentar enfrentá-lo. Ele repetiu esse processo várias vezes. Quando completou 15 anos, Kaido conseguiu chegar até Hachinozu, a Ilha dos Piratas, onde começou a construir sua reputação ao simplesmente dizimar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Sua fama cresceu rapidamente, e não passou despercebida. Alguém que também era conhecido como o mais forte reconheceu seu talento e o convidou para fazer parte da tripulação dos Piratas Rocks. Esse homem não era outro senão Barba Branca. Kaido aceitou. Ele entrou para os Piratas Rocks como um aprendiz. Naquela época, os Piratas Rocks eram, sem dúvida, a tripulação mais poderosa dos mares, tendo como único rival os Piratas do Roger. Com o tempo, Kaido criou um forte laço com outra pirata da tripulação, Big Mom. Porém, sua estadia entre os Piratas Rocks não duraria muito. A tripulação ouviu rumores sobre um grande tesouro localizado na ilha de God Valley e decidiu ir até lá. Mas, logo após desembarcarem, os Piratas Rocks foram confrontados pela força combinada dos Piratas do Roger e da Marinha. Foi uma batalha colossal. No fim, o misterioso capitão Rox de Shebeck foi derrotado por uma aliança entre os Piratas do Roger e Monkey D. Garp. Com a derrota de seu capitão, os Piratas Rocks foram oficialmente dissolvidos. Cada membro seguiu seu próprio caminho e muitos deles acabariam formando suas próprias tripulações lendárias, incluindo Kaido, Shiki, Barba Branca e Big Mom. Mas a batalha de God Valley não foi em vão. No dia da queda de Rox, Big Mom presenteou Kaido com algo especial. E não era um presente qualquer. Era uma Akuma no Mi, modelo Seiryu. Após comer essa fruta, a força de Kaido aumentou de forma exponencial e ele ganhou a habilidade de se transformar em um dragão voador. Mesmo assim, sua jornada estava longe de ser tranquila. Após a dissolução dos Piratas Rocks, Kaido voltou a ficar sozinho, sem rumo. Ele acabou sendo capturado pela marinha incríveis 18 vezes. Em todas elas, foi torturado, espancado e condenado à morte. Mas mesmo com Kaido sob custódia, o governo mundial nunca conseguiu executá-lo. Quando tentaram enforcá-lo, a corda arrebentou. Quando tentaram empalá-lo, a lança quebrou. Ninguém era capaz de matá-lo. Em uma dessas capturas, Kaido foi levado para Punk Hazard. Lá, o Dr. Vegapunk conseguiu extrair parte do fator de linhagem de Kaido, permitindo que os cientistas replicassem sua Akuma no Mi. No entanto, Vegapunk considerou o resultado insatisfatório, e o projeto foi abandonado. Mais uma vez, Kaido escapou. Durante sua fuga, ele encontrou outro prisioneiro, um jovem da raça Lunarian que também estava sendo usado como cobaia em experimentos. Kaido enxergou o potencial naquele garoto, o libertou e o recrutou para sua nova tripulação, dando-lhe o nome de King. Mesmo com sua força monstruosa e um Lunarian ao seu lado, Kaido ainda não possuía a reputação e o poder que tanto desejava. Isso porque outras tripulações muito maiores dominavam os mares, como os Piratas do Roger, os Piratas do Barba Branca e os Piratas do Leão Dourado. Essas tripulações não apenas superavam Kaido em poder, não apenas em números, mas também em força. Mais uma vez, Kaido havia se tornado irrelevante. Mas não por muito tempo. Pouco depois, Roger se tornou o rei dos piratas, e o mundo mudou para sempre.
Roger se entregou à marinha e, com suas últimas palavras, empurrou incontáveis piratas para os mares, todos com o mesmo objetivo: encontrar o lendário tesouro deixado por ele, o One Piece. Esse evento não apenas eliminou os piratas do Roger da Grand Line, como também fez os piratas do Leão Dourado desaparecerem misteriosamente. Tudo o que restou foram as brasas do antigo e poderoso bando dos Piratas Rocks: Barba Branca, Kaido e Big Mom. O lendário tesouro de Roger estava finalmente ao alcance. Sem um rei dos piratas para governar os mares, ninguém sabia quem tomaria o topo. Foi então que Kaido, junto do famoso novato Ruivo Shanks, Barba Branca e Big Mom, ascendeu e passou a ser conhecido como parte dos 4 imperadores do mar. Cada imperador passou a governar uma região diferente dos mares. A força de Kaido cresceu de forma absurda, a ponto de ele se tornar praticamente invencível. Seu objetivo final era criar um novo mundo com as próprias mãos. Foi então que King contou a Kaido sobre a lenda de Joy Boy, o guerreiro da libertação, aquele destinado a mudar o mundo. King acreditava que Kaido era Joy Boy e disse que para isso, ele deveria permanecer invicto e se tornar o rei dos piratas. Kaido passou a acreditar nessa possibilidade, mas não tinha certeza. Então chegou a uma conclusão: ou ele era Joy Boy, ou Joy Boy seria a pessoa destinada a derrotá-lo. Pouco tempo depois, Kaido foi abordado por Kurozumi Orochi, que lhe ofereceu território no país de Wano para a construção de fábricas de armas. Isso permitiria que Kaido fortalecesse sua tripulação de forma massiva. Ele aceitou imediatamente e iniciou a ocupação de Wano. No início, Kaido atuava como protetor de Orochi. Foi por volta dessa época que Kaido teve uma filha, Yamato. A identidade da mãe de Yamato permanece desconhecida até hoje. A tripulação de Kaido ficava mais forte a cada dia. Queen se juntou ao bando e agora Kaido possuía tanto a ala direita quanto a ala esquerda de um verdadeiro rei. Ele estava cada vez mais próximo de se tornar o rei dos piratas. Mas o país de Wano não aceitaria isso passivamente. Kozuki Oden, o shogun de Wano, um guerreiro poderoso e um pirata que havia navegado tanto com Roger quanto com Barba Branca, tentou matar Orochi, mas falhou. Como consequência, Kaido foi confrontar os samurais e fez um acordo cruel. Se Oden dançasse nu na capital das flores uma vez por semana, os cidadãos seriam poupados. Além disso, prometeu que deixaria Wano em 5 anos. Por essa mesma época, outro famoso novato dos mares chegou a Wano com o objetivo de derrotar Kaido. Seu nome era Gekko Moria. Os dois entraram em conflito na região de Ringo. Embora os detalhes exatos dessa batalha permaneçam desconhecidos, Moria e sua tripulação foram completamente derrotados. Com essa derrota, o espírito de Moria foi quebrado. Ele perdeu a ambição de se tornar o rei dos piratas e passou a nutrir um ódio profundo por Kaido, algo que carrega até os dias atuais. Após a chegada de Kaido em Wano, a guerra se tornou inevitável. Quando Oden e seus 9 bainhas vermelhas marcharam rumo a Onigashima para pôr um fim ao governo de Orochi, eles foram confrontados por Kaido na região de Udon. A paz já não era mais uma opção. Oden, desesperado para salvar seu reino da tirania de Kaido e Orochi, entrou em batalha. Durante o confronto, ele conseguiu atingir Kaido com um golpe poderoso, um ataque que deixaria até mesmo a criatura mais forte do mundo permanentemente marcada. Kaido ficou em choque. Ele nunca havia sido ferido antes, mas no momento em que a luta poderia continuar, Kurozumi Higurashi interferiu, se passando por Momonosuke, o filho de Oden. Com essa distração, Kaido conseguiu nocautear o lendário samurai. Mesmo vencendo, Kaido ficou furioso com a interferência desonrosa de Higurashi e a matou pouco tempo depois. Oden e seus 9 bainhas vermelhas foram condenados à morte. No dia da execução, eles seriam fervidos vivos. No entanto, Oden fez um acordo com Kaido. Aqueles que sobrevivessem seriam poupados. Kaido concordou em libertar quem resistisse por 1 hora na água fervente. Kaido e Orochi ficaram chocados ao ver Oden segurando todos os 9 samurais sobre uma prancha, enquanto permanecia mergulhado até o peito na água fervente. Oden resistiu por 1 hora inteira, e graças ao seu sacrifício, todos os 9 bainhas vermelhas sobreviveram. Mesmo assim, Kaido decidiu executar Oden. Antes disso, pediu desculpas ao samurai pela interferência durante sua luta. Em seguida, atirou na cabeça do lendário guerreiro. Kozuki Oden, o pirata que navegou com Roger e Barba Branca, e o shogun de Wano, estava morto. Após a morte de Oden, Kaido foi atrás dos bainhas que haviam fugido da execução. Ele incendiou o castelo de Oden, onde encontrou Momonosuke, o filho de Oden. Kaido chamou Oden de um senhor tolo, mas decidiu poupar o garoto, assim como Toki, a esposa de Oden, deixando-os no castelo em chamas em vez de matá-los imediatamente. Mal sabia ele que esse erro se tornaria o maior de sua vida. Algum tempo depois, Yamato declarou a Kaido que queria ser Oden. Ela havia presenciado a execução e testemunhado pessoalmente a bravura daquele samurai, decidindo que seu objetivo de vida seria se tornar Kozuki Oden.
Kaido ficou furioso e a espancou, mas Yamato não desistiu. A cada dia, continuou seguindo esse caminho, despertando até mesmo o Haki do Rei. Kaido ficou impressionado com o novo poder de sua filha, mas ainda assim decidiu puni-la por desejar se tornar Kozuki Oden. Enquanto isso, a tensão aumentava nos mares da Grand Line com a execução pública de Ace, o Punho de Fogo, comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca. Barba Branca tentou resgatá-lo das mãos do governo mundial, dando início a uma guerra total entre os piratas do Barba Branca e a Marinha. Kaido queria participar. Ao lado de King, ele tentou seguir para Marineford, mas foi interceptado por outro imperador, Shanks, o Ruivo. O resultado desse encontro é desconhecido, mas Shanks chegou ileso a Marineford. O fim da guerra trouxe a morte de Ace e de Barba Branca, marcando o início de uma nova era. Com a queda de Barba Branca e de sua tripulação, o mundo mudou mais uma vez. Durante o período em que os Chapéus de Palha desapareceram, Kaido iniciou negócios com o chamado Demônio Celestial para criar as frutas Smile, que ele poderia usar para aumentar drasticamente a força de seu exército. Essas Akuma no Mi artificiais, criadas por Caesar Clown e financiadas por Doflamingo, tinham o objetivo de transformar seu exército em usuários de Zoan e Akuma no Mi. No entanto, esse acordo não duraria muito. A linha de produção das Smile foi destruída, e o próprio Doflamingo foi derrotado pela aliança entre Monkey D. Luffy, o Chapéu de Palha, e Trafalgar Law. Após isso, Kaido fez uma viagem até o terminal balão com um único objetivo: tirar a própria vida. O motivo exato ainda é desconhecido, mas acredita-se que esteja ligado à derrota de Doflamingo e à morte de Barba Branca. Kaido saltou do terminal balão e caiu de uma altura de 10.000 metros. Ainda assim, isso não foi suficiente para matá-lo. Ele sobreviveu com nada além de uma leve dor de cabeça. Por ironia do destino, a ilha onde ele caiu era justamente o ponto de encontro de outra aliança pirata formada por algumas tripulações da pior geração: Basil Hawkins, Eustace Kid e os piratas On Air. Com a chegada repentina de um imperador, Basil Hawkins se rendeu imediatamente e jurou lealdade a Kaido, mas o mesmo não aconteceu com Eustace Kid. Ele lutou até seu último fôlego contra Kaido, mas foi derrotado com extrema facilidade. Kaido levou Kid como prisioneiro para o país de Wano e forçou os piratas do Kid a se submeterem a ele. Após a derrota de Doflamingo, Kaido enviou Jack para libertá-lo das mãos da marinha, com o objetivo de retomar a produção das Smile. No entanto, Jack falhou em libertar o Demônio Celestial, deixando Kaido completamente furioso. Ele voltou sua ira contra Luffy e Trafalgar Law, afirmando que ambos estavam muito abaixo dele em poder, usando Eustace Kid como exemplo vivo dessa diferença absurda de força. Algum tempo se passou no mundo dos piratas e Kaido permaneceu inativo por um período, até receber a notícia da vitória de Luffy contra Big Mom em Totoland. Kaido não conseguia entender como Luffy havia derrotado Big Mom. Ele sabia muito bem que ela não era fraca, especialmente por tudo o que viveram juntos na época dos Piratas Rocks. Poucos dias depois, Kaido recebeu uma ligação de Big Mom exigindo o direito de matar Luffy. Kaido recusou, dizendo que esse direito lhe pertencia, já que Luffy havia destruído sua linha de produção de Smile. Big Mom então lembrou Kaido de uma dívida que ele tinha com ela. Nunca foi confirmado exatamente qual era essa dívida, mas acredita-se que esteja relacionada à Akuma no Mi que Big Mom lhe deu em God Valley. Após fugirem do território de Big Mom, os Chapéus de Palha finalmente chegaram ao país de Wano. Enquanto isso, na região de Kuri, Kaido tomou conhecimento da chegada tanto dos piratas do Chapéu de Palha quanto dos piratas do Coração. Ele imediatamente enviou Jack para capturá-los. De repente, Basil Hawkins informou que Luffy e Law estavam escondidos nas ruínas do antigo castelo de Oden. Sem hesitar, Kaido voou até o local e disparou um sopro de fogo diretamente contra eles, obliterando completamente a montanha. No entanto, Luffy e Law não estavam ali naquele momento. Apenas os Chapéus de Palha estavam no local e milagrosamente conseguiram sobreviver. Ao ver a destruição, Luffy temeu o pior e partiu imediatamente em direção a Kaido. Com um ataque colossal, ele acertou Kaido e o derrubou do céu. Kaido retaliou com outro ataque, mas Luffy conseguiu desviar. Agora Luffy havia chamado totalmente sua atenção. Kaido retornou à sua forma humana e atacou Luffy com seu golpe devastador, Thunder Bagua. O ataque de Luffy, no entanto, não passou de uma piada. Um simples incômodo para aquele que era conhecido como a criatura mais forte do mundo. O Thunder Bagua de Kaido lançou Luffy longe, deixando-o inconsciente com apenas um golpe. Kaido zombou do sonho de Luffy de se tornar o rei dos piratas, derrotando-o com extrema facilidade. Mesmo inconsciente, Luffy ainda o encarava, liberando o Haki do rei e chegando a desmaiar alguns dos subordinados de Kaido. Isso chamou a atenção do imperador. Kaido reconheceu que a habilidade de Luffy em usar o Haki do rei merecia respeito. Ele ordenou que seus homens o aprisionassem e o enviassem para trabalhar na prisão de Udon, decidindo lidar com Trafalgar Law mais tarde.
Depois disso, Kaido partiu para mais uma bebedeira, irritado por Luffy tê-lo feito recuperar a sobriedade. Quando soube que os piratas da Big Mom estavam tentando entrar em Wano, Kaido ordenou que fossem impedidos. Ainda assim, Big Mom conseguiu chegar ao país, separada de sua tripulação, mas acabou perdendo a memória. Ela rapidamente recuperou suas lembranças ao reencontrar Luffy na prisão de Udon. Mesmo assim, foi capturada, colocada para dormir por Queen e levada até Onigashima. Ao chegar em Onigashima, Kaido ordenou que libertassem Big Mom de suas correntes. Os dois começaram a discutir e, em seguida, travaram uma batalha brutal que durou 3 dias inteiros. No fim, eles cessaram a luta e decidiram formar uma nova aliança pirata, com o objetivo de conquistar o mundo. Essa notícia deixou o governo mundial e o mundo inteiro em completo estado de choque. Os dois então realizaram um grande banquete para anunciar o projeto Onigashima. Kaido explicou seus planos de encontrar as armas ancestrais, o One Piece, e transformar o país de Wano em um verdadeiro refúgio pirata. No entanto, Orochi, o tirânico Shogun de Wano, não sabia de nada disso e se opôs imediatamente. Mas Kaido já havia chegado ao limite da paciência e o executou ali mesmo sem qualquer hesitação. Em seguida, Kaido deu um ultimato aos homens de Orochi. Ou juravam lealdade a ele, ou morreriam. Tomados pelo medo e pelo choque absoluto, eles imediatamente se submeteram a Kaido. No entanto, um dos homens de Orochi havia capturado o filho de Oden, que havia reaparecido misteriosamente após 20 anos, ainda como uma criança. Kaido não conseguia acreditar que aquilo fosse possível e perguntou várias vezes qual era sua verdadeira identidade. Mas todas as vezes Momonosuke gritava com orgulho que era, sim, o filho do lendário samurai Kozuki Oden. De repente, do absoluto nada, as 9 bainhas vermelhas atacaram Kaido pelas costas, lançando-o violentamente contra o chão. Eles conseguiram feri-lo, mas apenas por um instante. Logo, a aliança pirata Mink Samurai revelou sua presença. Kaido permaneceu praticamente ileso. Ele se transformou em sua forma de dragão e voou até o topo de Onigashima com alguns dos bainhas ainda agarrados ao seu corpo. No telhado, Kaido derrotou as 9 bainhas vermelhas e a tribo Mink com extrema facilidade, mesmo após eles terem causado problemas a Jack, o terceiro em comando de Kaido. Após isso, Kaido deu início ao projeto Onigashima. Usando os poderes de sua Akuma no Mi, ele criou nuvens flamejantes e ergueu toda a ilha de Onigashima aos céus, com a intenção de lançá-la diretamente sobre a capital das flores. Nesse momento, Big Mom se juntou a ele e afirmou que Nico Robin deveria ser mantida viva, pois ela possuía o poder de ler os Poneglyphs. Pouco depois, Luffy, Kid e Killer chegaram ao topo de Onigashima. Kaido e Big Mom riram, zombando da simples ideia de que eles pudessem derrotá-los. No entanto, ao ver as 9 bainhas vermelhas derrotadas, Luffy passou direto pelos 2 imperadores, ignorando completamente sua presença. Então Luffy atacou Kaido com um novo golpe, Red Rock, utilizando um poder recém-aprendido chamado Ryuo, que ele havia desenvolvido durante seu tempo na prisão de Udon. Kaido e Big Mom ficaram chocados. Luffy não apenas conseguiu acertá-lo, como também lançou Kaido diretamente contra o chão. A batalha havia começado. A pior geração contra a velha geração. O vencedor dessa luta guiaria o mundo rumo a uma nova era. O combate foi brutal, com ambos os lados desferindo golpes devastadores. Até que uma sequência de ataques combinados conseguiu lançar Big Mom para fora do telhado. A luta entre Big Mom, Kid e Law continuou dentro de Onigashima. Kaido, por outro lado, não estava preocupado. Seu verdadeiro foco era Luffy. Ele não apenas entrou em um confronto de hack do rei contra Luffy, como também foi ferido por Zoro, de maneira semelhante ao golpe que Oden havia lhe causado no passado. Kaido e Luffy então lutaram um contra um de forma contínua, com Kaido chegando a afirmar que estava se divertindo com aquela batalha. Eventualmente, Kaido derrotou Luffy mais uma vez, lançando-o do telhado direto para o mar. Ele lamentou não ter conseguido dar a Luffy uma morte clara e definitiva como prova de sua vitória, afirmando que Luffy não poderia ser Joy Boy. Em seguida, Kaido ordenou que seus subordinados anunciassem a derrota de Luffy por toda Onigashima, esperando quebrar o espírito de luta de todos. Depois disso, Kaido retornou ao topo para enfrentar sua filha, Yamato, que havia se aliado à aliança pirata Mink Samurai para finalmente pôr fim ao seu governo tirânico. Yamato deu tudo de si, mas ainda assim não foi capaz de derrotá-lo. Então, de repente, outro dragão surgiu nos céus, carregando um Monkey D. Luffy totalmente recuperado. Kaido ficou em choque. Não apenas Luffy ainda estava vivo, como havia outro dragão extremamente semelhante ao seu. Esse dragão era Momonosuke, que havia comido a Akuma no Mi artificial criada por Dr. Vegapunk, usando o fator de linhagem de Kaido em Punk Hazard. Luffy e Yamato combinaram seus ataques e lançaram Kaido para longe, mas ainda assim não foi suficiente.
Yamato então foi ajudar Momonosuke a afastar Onigashima da capital das flores, usando suas próprias nuvens flamejantes, enquanto Luffy continuava lutando contra Kaido. Dessa vez, Luffy demonstrava um controle muito melhor sobre seu novo hack, mas ainda não bastava. Ele ativou o Gear 4 e usou cada gota de força que possuía para tentar derrotar o lendário imperador. Kaido, porém, não tinha qualquer intenção de perder. Ele ainda não via Luffy como uma ameaça real. Chegou a brincar com ele no meio da luta, até mesmo bebendo enquanto lutava. Isso enfureceu Luffy, que passou a lutar com ainda mais determinação. A batalha continuou, com ambos trocando ataques absurdamente poderosos, até que um agente da CP0, agindo sob ordens diretas do governo mundial para impedir o combate, distraiu Luffy. Por um único instante, Luffy ficou completamente aberto. Kaido acertou seu golpe. Luffy caiu, aparentemente morto. Kaido ficou furioso. Mais uma vez, sua luta havia sido interrompida de forma injusta. Tomado pela raiva, Kaido se virou e matou o agente da CP0 ali mesmo, o agente que havia interrompido a luta, enquanto Luffy estava aparentemente morto no chão. Em seguida, Kaido desceu novamente até Onigashima para anunciar mais uma vez a derrota de Luffy. Mas mesmo assim, a Aliança Pirata Mink Samurai continuou lutando. Eles ainda acreditavam em Luffy. Não havia ninguém capaz de derrotar Kaido, nenhum humano pelo menos. Então, de repente, Kaido sentiu algo diferente. Uma quantidade absurda de haki do Rei Puro emanava de cima. No instante seguinte, uma mão gigantesca de borracha atravessou o telhado e agarrou Kaido, puxando-o violentamente para cima. Luffy havia voltado à vida. E ele havia passado por uma transformação, mas não era qualquer transformação. Joy Boy havia retornado. Luffy despertou sua Akuma no Mi, sua verdadeira Akuma no Mi. A fruta que o governo mundial tentou desesperadamente impedir que despertasse. O verdadeiro nome de sua fruta era Hito Hito no Mi modelo Nika. A batalha recomeçou. Kaido deixou claro que nenhum simples mortal poderia derrotá-lo. Em resposta, Luffy abandonou o reino dos mortais, tornando-se Nika, o deus do sol. Os dois colidiram violentamente no topo de Onigashima. Luffy passou a transformar todo o ambiente ao seu redor em borracha, lutando de forma completamente livre, sem limites, não apenas contra seu oponente, mas contra a própria realidade. Ele chegou a se transformar em um gigante e usou o lendário Imperador como se fosse apenas uma corda de pular. Aqueles que testemunharam aquela batalha mal conseguiam compreender o que estavam vendo. Dois titãs colossais lutando de igual para igual, destruindo tudo ao redor. Luffy foi além. Ele passou a controlar o próprio céu, infundindo raios em seus ataques, agarrando relâmpagos com as próprias mãos como se fossem brinquedos. Kaido conseguiu lançar Luffy para dentro das nuvens acima, mas a luta ainda não havia terminado. Luffy segurou Kaido no ar e preparou seu maior ataque até então. Um soco tão colossal que se você pegasse o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, e multiplicasse sua altura por 28 vezes, isso ainda não chegaria à largura de seu punho. Um ataque com uma escala absurda, capaz de abalar o próprio mundo. Em resposta, Kaido se transformou mais uma vez, assumindo sua forma final. Um dragão flamejante colossal, aumentando drasticamente de tamanho e vaporizando tudo ao seu redor. Aquele choque era a definição perfeita de uma força imparável contra um objeto inamovível. Os dois ataques colidiram de frente. Mas, naquele momento, Luffy havia finalmente dominado completamente seu novo hack, uma habilidade que lhe permitia destruir seus oponentes por dentro. O golpe atravessou Kaido, a forma de dragão foi destruída, e Kaido foi lançado para fora do céu, despencando direto para o abismo de magma abaixo. Ali, o Imperador Imparável encontrou seu fim. Joy Boy havia derrotado Kaido. Os Piratas das Feras haviam caído. Enquanto isso, sem sequer saber o que realmente havia acontecido, o país de Wano celebrava o dia de sua libertação. A história daquele que foi chamado de a criatura mais forte do mundo chegava ao fim naquele dia. E bom, é isso. Obrigado por assistir. E se eu tiver esquecido de algo ou cometido algum erro, deixa aí nos comentários.